A primeira coisa que você deve saber é que todo esse meu relato foi traduzido pela pessoa que agora está contando a vocês. Sou norte-americano e o que aconteceu na minha infância durante o Halloween é algo para ser esquecido. O primeiro passo para superar algo é admitir. É por isso que não me importo de dizer: não tenho amigos. Ou pelo menos, não tinha nos meus 11 anos. Qualquer descrição da minha infância soa como uma conversa com um terapeuta, então vou te poupar os detalhes. Para contextualizar, fui criado por uma mãe solteira que ansiava por não ter filhos. Não conheci meu pai até os 20 anos e fui procurá-lo. Quando o encontrei, me arrependi instantaneamente. Desde os 4 anos, sempre sofri um bullying severo. Eu era um imã para isso e tinha um olho roxo com mais frequência do que o normal para uma criança. Não consigo nem mentir dizendo que havia alguma outra criança que me protegesse, uma alma gentil ao meu lado. Realmente não tinha. Por uma década, eu passava todos os recreios sentado sozinho. Me sentia invisível, como um fantasma. Nem mesmo os professores pareciam se importar e sempre ignoravam minha mão levantada na aula. Às vezes, era normal passar dias sem falar uma palavra com ninguém. Mas, talvez assim como você que está me ouvindo, eu tinha um hobby durante esse período da minha vida: o terror. Todo o gênero do terror era um cobertor de segurança que eu podia me embrulhar. No meu tempo livre, eu lia qualquer livro de terror que conseguia encontrar. Às vezes me sentia como um viciado, sempre procurando uma dose, sempre tentando aumentar meu consumo desse gênero. Eu costumava descer as escadas à noite e assistir reprises de filmes de terror antigos na TV a cabo. Às vezes, quando minha mãe estava bêbada de vinho o suficiente, ela me deixava no sofá ao lado dela e assistíamos juntos. Embora infrequentes, foram as memórias mais felizes da minha infância. Naturalmente, como os Estados Unidos têm o costume de dar valor ao Halloween, esse feriado era o único dia que eu tinha circulado no meu calendário. Era quando eu me sentia mais em casa, mais compreendido. Eu desejava esse sentimento todos os dias, mas fiquei feliz, no entanto, que ele pelo menos chegasse por 24 horas por ano. Outubro de 2008 foi o primeiro ano em que eu realmente viveria minha fantasia de Halloween. Minha mãe tomou a decisão de que eu teria permissão para pedir doces na vizinhança sem sua supervisão, desde que eu não fosse muito longe e voltasse antes do toque de recolher. Concordei animado e passei todos os dias de agosto em diante contando as horas para a grande noite. Quando meu calendário temático do Garfield finalmente chegou no dia 31, senti uma onda de calma me invadir. Minha fantasia estava perfeita. Eu passaria o dia vestido como Leatherface de O Massacre da Serra Elétrica. Fiz a máscara sozinho com papel machê, e isso juntamente com um avental amarelo e uma motosserra de plástico. Ficou incrível. Bom, tirando a parte de que eu era extremamente magro, mesmo para os padrões da minha idade, gosto de pensar que consegui uma boa fantasia. Esculpi abóboras e até fui à loja comprar doces com ela. Enquanto examinava as prateleiras de doce que estavam esvaziando rapidamente, passei por um dos valentões da minha escola. Ele não me notou. Eu me senti invisível de novo, mas, desta vez, da maneira que eu queria. Escolhi uma seleção de doces clássicos e quando cheguei em casa, enchi algumas tigelas até a borda. Esses seriam os doces que ficariam na frente da casa para as outras crianças. Instruí minha mãe sobre a importância de ficar verificando os potes de doces, explicando que, se ela os deixasse sem vigilância por muito tempo, eles seriam saqueados. Ela me garantiu que faria e me dispensou sem desviar o olhar da TV.
As ruas eram mágicas, hordas de crianças fantasiadas desfilavam por aí, todas carregando sacos de guloseimas que estavam enchendo lentamente. Havia algumas boas fantasias, admito, mas eu estava confiante de que tinha a melhor de todas. Vaguei pelas ruas sozinho, indo de porta em porta e enchendo meu balde temático de abóbora com doces. Eu me sentia livre. Um pouco mais tarde, na noite, comecei a seguir um grupo de crianças da minha idade, mas de uma escola diferente. Segui alguns passos atrás deles por um tempo, até que um menino mais velho, vestido de Beetlejuice, se virou e me mandou ir tomar naquele lugar. Desanimado e sentindo uma crise de asma chegando, sentei-me em um dos bancos do parque perto do gramado e tirei minha máscara. Enxuguei o suor e dei uma respirada em meu inalador. Pouco antes de me preparar para continuar meu caminho alegre, ouvi uma voz familiar gritar meu apelido menos favorito. Ei, olha, é o Nariz de Pica. Minhas orelhas se enrugaram quando olhei para todos os lados, notando algumas crianças da minha turma perambulando pela calçada mais próxima. Victor, um gordinho de 13 anos com uma roupa colada do Homem-Aranha, gritou e apontou para mim. Um minuto depois, eu estava correndo para salvar minha vida do bando de crianças assassinas me perseguindo. Meu balde de guloseimas de abóbora caiu da minha mão, derramando seu conteúdo no chão da floresta. Eu sabia que não podia arriscar voltar para pegar e continuei correndo. Olhei ao redor enquanto fazia isso e vi que metade da multidão havia se separado para pegar meus doces caídos. Os dois que continuaram me perseguindo eram rápidos, mas acabei os despistando nas árvores. Depois de um tempo andando em círculos, percebi que também me perdi. O pânico logo tomou conta. Meu desejo de viver um filme de terror significava que eu estava bem ciente das lendas urbanas da minha cidade natal. Eu sabia que a floresta em que eu tinha tropeçado era assombrada. A lenda dizia que em 1978, um menino foi obrigado a vigiar seu irmãozinho enquanto ele pedia doces, mas em vez disso, o arrastou para a festa de Halloween do ensino médio. Essa festa aconteceu nessa mesma floresta, longe de qualquer pessoa que julgasse a bebedeira dos menores de idade. Uma grande fogueira foi acesa e os adolescentes dançaram ao redor dela a noite toda. Perto da meia-noite, o menino ficou ansioso, exigindo que o levassem para casa. Seu irmão mais velho, agora bêbado pela primeira vez na vida, apenas o empurrou para o lado. O menino tropeçou nas chamas, sua fantasia de palhaço de linho, pegando fogo em um piscar de olhos. Tudo o que os adolescentes podiam fazer era assistir, enquanto ele queimava até a morte na frente deles. Dizem que o menino morto tem sido visto todos os Halloweens, desde então, vagando pela floresta com a pele carbonizada, tecido colorido derretido na carne e emitindo um brilho alaranjado. Por alguma razão, essa história apareceu na minha mente enquanto eu caminhava. Eu estava tão amargamente nervoso que cada grito de pássaro ou estalar de galho quase me matou de infarte. O brilho verde fraco que eu segurava mal iluminava o caminho, enquanto a escuridão me envolvia de ambos os lados. Enquanto eu caminhava, comecei a notar um brilho fraco no fundo de uma bagunça de árvores. Minhas mãos tremiam, enquanto meu corpo me carregava em direção a ele. Uma voz na parte de trás da minha cabeça gritava para eu não ir, que isso significava a morte se algum daqueles valentões me pegassem. Ainda assim, me movi, passando por árvores deformadas que se torciam em silhuetas perturbadoramente humanoides.
Eu estava agora quase na fonte do brilho. Tropeçando por uma folhagem, saí em uma clareira de grama que logo foi substituída por cascalho. Bem ali, no centro de tudo, havia uma casa. Agradeci a Deus pelo caminho aleatório que eu tinha andado na floresta ter me feito dar de cara com a segurança de uma casa. Um brilho quente vinha das janelas do andar de baixo e as pilhas de abóboras iluminadas tornavam tudo ainda mais acolhedor. Fui com confiança até os degraus da frente. Bati 2 vezes na porta e esperei. Depois de um tempo, ela foi atendida, cautelosamente no início, antes de se abrir. Um homem estava na entrada. Lembro que ele parecia ter 30 e poucos anos e tinha traços muito suaves. Seu cabelo parecia cor de areia molhada e era bem ralo. Ele usava um colete verde, calças e um sorriso largo. Isso me lembrou meu avô, apesar de sua juventude. Oi, ele disse alegremente. eu sou o Edward. Qual é o seu nome? Oi, eu sou o Eric. Eu disse, sorrindo de volta para ele. Bem, Eric, devo dizer, eu adorei sua fantasia, disse Edward. Valeu, eu disse, antes de perceber que ainda estava segurando a máscara ao meu lado. Eu rapidamente a coloquei e olhei para Edward. Eca! Ele disse brincando comigo. Então, depois de um momento de silêncio, ele falou novamente. Gostaria de alguns doces? Você é a primeira criança que vem à minha porta nessa noite de Halloween. Posso muito bem te dar o balde inteiro. Sério? Eu disse animado. Então, percebi minhas limitações. Mas eu não tenho como carregar, falei. Sem problemas, respondeu Edward suavemente. Entre e vamos resolver isso. Ter uma mãe que dependia de estranhos para criar seu filho dissipou qualquer noção de perigo de estranhos que eu pudesse ter adquirido em minha juventude. Para mim, eram as pessoas que eu conhecia que eu tinha que ter medo. Como tal, segui alegremente Edward para dentro de sua sala de estar. Ele me mandou sentar no sofá de couro bege, em frente a uma mesa cheia de doces. As embalagens coloridas e antiquadas pareciam chamar meu nome. Fiquei parado, esperando permissões para entrar. Venha, garoto, disse Edward, colocando a mão no meu ombro brevemente, antes de sentar na poltrona adjacente. Eu posso realmente ter tudo isso? Perguntei a ele em tom de súplica. Com certeza, ele respondeu. Cada pedacinho. De repente, ele saltou e ficou em pé novamente. Sabe quem adoraria te conhecer? Ele perguntou. Eu fiz uma pausa, esperando que a pergunta fosse retórica. Quando o homem apenas ficou ali, congelado na mesma posição, com um sorriso branco e olhos intensos, percebi que eu realmente tinha que responder antes que ele continuasse. Não? Eu respondi. Minha mãe, ele me informou. Ela adora companhia, e especialmente de meninos jovens e educados. Espere aí enquanto eu vou buscá-la. Antes que eu pudesse responder, ele desapareceu da sala de estar. Tentei ouvir seus passos, mas eles pareciam parar assim que ele saía de vista. Inclinei-me para trás no meu assento e olhei ao redor. A sala, assim como o resto da casa, pelo pouco que vi, tinha um tema muito terroso. Muitos verdes escuros e marrons. Notei o espesso aglomerado de animais empalhados que se espalhava pela sala, o que começou a me incomodar profundamente. Eu podia sentir os olhos vítreos de uma dúzia de mamíferos mortos fixos em mim. Comecei a suar.
A sala estava bem mal iluminada, então me inclinei para a lâmpada no suporte de madeira rústico e apertei para ligá-la. Isso ajudou a iluminar mais a sala. A pilha de doces brilhou com uma nova intensidade na minha frente. Eu pensei que Edward não se importaria se eu pegasse um naquele momento, então me inclinei e belisquei um primeiro pedaço embrulhado em rosa da pilha montanhosa. Segurei na palma da mão, sentindo o quão duro era aquele doce. Notei que a embalagem parecia já ter sido descascada. Lembro que pensei ter ouvido um barulho e olhei para cima, examinando a sala ao meu redor. Não conseguia encontrar a fonte do som. Encolhi os ombros e voltei a olhar para os doces. Rasguei suavemente a embalagem na minha mão, me perguntando qual seria o sabor. Mas não era um doce. Era um dente humano. Um molar, para ser mais exato. Estava manchado e amarelado, e eu não conseguia parar de olhar. O mantive na palma da minha mão, meu choque e desgosto se misturando. Ah, que sorte! Você pegou o melhor dos doces. Esse aí é um pouquinho duro, você tem que engolir igual comprimido, disse Edward quando se aproximou de mim. Eu gritei como um cachorro ferido e joguei o dente no chão. Caí para trás contra o sofá quando vi a sua mãe. Rastejei rapidamente para longe de Edward e sua mãe, tentando colocar o máximo de espaço possível entre eles e eu. Minha mão roçou algo áspero e saliente quando cheguei ao outro lado do sofá. Olhando para o couro bege, notei uma língua no chão. Onde você vai? Edward murmurou. Ele segurou sua mãe em pé ao seu lado enquanto se aproximava de mim, seus sapatos roçando o tapete felpudo que mais parecia uma peruca gigante. Sua mãe parecia quase um manequim de vitrine. Não, ela era uma boneca, uma figura humana mal formada que foi costurada a partir de um couro bege, semelhante ao do sofá, embora parecesse mais desgastado. A julgar por algumas costuras arrebentadas, ela parecia ser cheia do mesmo material que o tapete era feito. Seu rosto era preto e sem traços. Embora não tivesse boca, nariz e olhos, aquilo ainda estava fortemente manchado com maquiagem. Engasguei quando notei as 2 orelhas costuradas no lugar de cada lado da cabeça, uma notavelmente mais escura que a outra. Caí do sofá, com força no chão de madeira rústica. Edward continuou andando calmamente em minha direção, segurando sua mãe como se estivesse ajudando uma mulher idosa a andar. Levantei-me, caindo de volta contra a parede mais próxima, com medo. Ah, não tenha medo, Eric, somos amigos, disse Edward, agora em pé quase diretamente na minha frente. Venha comigo e eu vou te apresentar ao resto da minha família. Soltei um grito estridente que rasgou minha garganta. Uma dose de adrenalina atingiu meu cérebro. Agarrei um guaxinim empalhado com olhos esbugalhados da prateleira baixa ao meu lado. Girei, batendo sua base de madeira pesada contra a janela atrás de mim. Parte dela se estilhaçou e dei um salto de fé, pulando pela janela e na vegetação rasteira abaixo. Manquei, cambaleando o mais rápido que pude do brilho da casa. Fui em direção ao cascalho da entrada, tentando colocar o máximo de distância possível entre mim e a casa. Pouco antes de chegar à estrada mal pavimentada que levava para a floresta, olhei para trás. A porta estava aberta e Edward estava a menos de 50 metros de mim. A luz atrás dele transformou sua forma em uma silhueta detalhada, seu braço direito jogado sobre o ombro de sua mãe, seu esquerdo agarrando o
pulso da boneca e segurando-o acima de sua cabeça. Ele estava acenando para frente e para trás, como se para me dar adeus. Isso aconteceu há quase 17 anos, então me perdoe por minha memória nebulosa do que se seguiu. Continuei correndo o melhor que pude pela estrada de cascalho, que acabou se transformando em uma trilha de terra que se tornou cada vez mais coberta de vegetação. Depois de seguir o caminho pelo que pareciam dias, finalmente saí da linha das árvores para uma estrada principal. Voltei para minha cidade logo após o nascer do sol, ainda assustado e tremendo. Um policial me pegou e me deixou ficar na delegacia com um cobertor e uma bebida quente, enquanto tentava entrar em contato com minha mãe. Durante aquelas poucas horas, expliquei tudo com o máximo de detalhes que pude. Finalmente, minha mãe veio me buscar, mas não antes que o policial tivesse feito uma declaração escrita oficial do meu relato. Claro, essa não foi a última vez que ouvi falar daquele homem. A polícia local encontrou Edward e o prendeu em relação a 3 casos de pessoas desaparecidas que datam de quase uma década. Pelo que pude entender, ele agora está cumprindo uma longa sentença em algum lugar fora do nosso pequeno condado. O detalhe que ainda me mantém acordado à noite, no entanto, não é saber que eu estava sentado na sala de estar de um assassino sádico quando eu tinha apenas 11 anos. O que me mantém acordado à noite é o fato de que, apesar de toda a busca da polícia por toda a propriedade do homem, eles nunca encontraram as bonecas. Até a próxima. Obrigado.